O Deus que amou o mundo tem ciúmes de mim. O Deus que amou o mundo. João capítulo 15, versículo 9: como o Pai me amou, eu também amo vocês. Por isso, permaneçam no meu amor. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis, capítulo de número 39. Pastor Eloir dos Santos, muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor Jesus continue te dando graça, te conduzindo em sabedoria. Que essa igreja que o Senhor lhe confiou cresça sempre. E como diz Hebreus capítulo 13, que eles imitem a sua fé. A toda a vossa família, meu muito obrigado. Aos pastores Elias Israel, pastor Newton César, que o Senhor Jesus vos abençoe cada vez mais. O evangelista e o coordenador geral é o Reginaldo. Muito obrigado a todos. É uma bênção estar com vocês. A todos da diretoria, graça sobre vós, em nome de Jesus. Cláudio e Cláudia, amigos que Deus me deu, que o Senhor Jesus continue guardando o vosso ministério e vossa família. A minha esposa que está nos assistindo, paz do Senhor, ora por nós aí, meu amor. Joga fogo para cá que já foi fogo para aí. Gênesis 39, se encontraram, digam amém. Eu vou escolher um versículo, mas só se tu prometer que não vai fechar a Bíblia quando eu pregar. Senão eu vou ler 23 versículos, tu em pé aí. Posso ler um versículo e você não fecha a Bíblia? Versículo 23. O carcereiro mor não se preocupava de nenhuma coisa que estava na mão dele. Na mão dele, aqui é sobre José. Porquanto o Senhor estava com José, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Podeis assentar. Estou sem fundo musical, tá? Sem fundo. Irmãos, Deus sempre levantou alguém ou alguns para representá-lo na terra. Depois de Adão, Deus levantou Noé. De Noé, Deus levantou Sem. De Sem, Deus levantou Abraão. De Abraão, Deus levantou Isaque. De Isaque, Deus levantou Jacó. De Jacó, Deus levantou José e assim sucessivamente. Alguém e alguns para representá-lo na terra. José faz parte do grupo dos patriarcas. José, no Salmo 105, é chamado de ungido de Deus e profeta de Deus. O Salmo 105 diz que Abraão, Isaque, Jacó e José, por onde passavam, Deus vinha na frente falando assim para as nações: não toquem nos meus ungidos e não maltratem os meus profetas. Era sobre Abraão, Isaque, Jacó e José que Deus estava chamando e falando sobre eles, chamando-os de ungidos e profetas, porque os patriarcas falavam as palavras de Deus aos seus filhos,
E assim os seus filhos falavam as palavras de Deus aos seus outros filhos, sucessivamente. De Abraão, eu já disse, veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó 12 filhos, dos 12 filhos 12 tribos, das 12 tribos vieram Israel. E de Israel veio Cristo e a palavra. Quando Deus levantou os patriarcas, ele já estava pensando em nós. Ele já via a igreja. Ele já estava realizando o plano da salvação. José tinha que ser vendido. José tinha que ser levado. Quando José é levado ao Egito, você não pode limitar o seu pensamento a ter dó de José, a isolar o texto da história de José simplesmente para ministrar autoajuda ao coração das pessoas, porque você deve interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento é um refletor sobre o Antigo, e aquilo que o refletor do Novo Testamento ilumina no Antigo é o que se torna regra de fé e prática. O que o Antigo escreve é uma narrativa, e o modo que o Novo Testamento interpreta aquela narrativa, aí sim você diz: isso é para mim, eu tenho que viver isso, eu tenho que praticar isso. Como o Novo Testamento interpretou a história, como Jesus interpretou a história, como os apóstolos interpretaram a história, como os pais da igreja interpretaram aquela história. Quando você olha para a história de José, você não tem que ver um menininho bonzinho, bonitinho, vendido ao Egito, humilhado, mas que Deus exalta, e você vai sair da cova para o palácio. Porque a história de José não acaba no palácio. A história de José, Hebreus capítulo 11 diz: pela fé, José fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e disse: quando vocês saírem daqui, carreguem os meus ossos. Ou seja, todo esse processo de José no Egito não é por causa dele, é por causa do povo que desceria para o Egito no meio de uma grande fome. E que povo era esse? Jacó e sua família. Ali Deus iria proteger aquela nação, aquela família, que se tornaria uma nação e se tornaria o instrumento de Deus para o mundo inteiro, através de quem veio Jesus, o nosso Salvador. Dito isto, chegamos no capítulo 39, quando José já está no Egito. A história começa no capítulo 37. Ele tem um sonho. Ele sonha que os feixes de trigo dos seus irmãos se encurvavam diante do feixe dele. Os trigos em pé se ajoelhavam diante dos feixes, do feixe de trigo de José que estava no meio. Depois José teve outro sonho: sol, lua, 11 estrelas, se referindo à quantidade de irmãos, se encurvavam perante José. José conta o sonho, quem sabe por sua simplicidade de menino, mas os seus irmãos e o seu pai interpretaram os sonhos. O primeiro sonho, seus irmãos interpretaram. O sonho do feixe quer dizer, José, que nós vamos nos curvar diante de ti e que você vai governar sobre nós. José não pediu para ninguém interpretar sonho. Eles interpretaram porque quiseram. Depois, no segundo sonho, sol, lua e as estrelas, quando José conta, o pai corrige José na frente dos irmãos e diz: que é isso, menino? Pode falar um negócio desse? Tu está pensando que seu pai, sua mãe, seus irmãos vão se encurvar diante de ti? Jacó expressa essas palavras só para amenizar a situação que ele mesmo havia criado, pois ele tinha uma preferência por José. E pensa que assim os filhos
vão amenizar a ira contra José, mas diz o texto, Gênesis 37, Jacó guardava aquelas palavras no coração, como quem dizia: eu sei que Deus fala através de sonhos, e Deus está falando com o meu filho. José não pediu para que ninguém interpretasse, e toda a interpretação sobre o sonho de José veio com ironia. E eu dou graças a Deus que a ironia não anula a realidade. Como já foi cantado aqui, ironizam a igreja, dão muitos títulos à igreja de modo irônico, mas a ironia não anula a realidade. Lembra da cruz? Quando Jesus estava na cruz, diziam: olha o Salvador, olha o Salvador. E se fosse hoje, era uma foto compartilhada: olha o Salvador, kkk. Ou seja, a ironia rindo do Salvador não anulou o fato de que realmente ele é o Salvador. Outros diziam: olha o rei, olha o rei, esse é o rei dos judeus. Era ironia, mas a ironia não anulava a realidade de que realmente Jesus é rei. Pega o texto, gente. Ironizavam Jesus se ele era rei pela situação, mas realmente ele era rei. Assim é José. Você governar sobre nós, você liderar sobre nós, era uma ironia. Quando José vai ver como estão os seus irmãos, por ordem do pai, de longe os irmãos o ironizam e dizem assim: lá vem o sonhador mor. Pode me ajudar só quando eu pedir, olha só. Lá vem o sonhador mor. O que é isso? Ironia. José é o menor ali dentre eles. José contou o sonho e não pediu interpretação, eles que deram a interpretação. José está chegando e de longe eles olham um para o outro e ironizam quem está chegando e dizendo: lá vem o sonhador mor. Esse mor está diferenciando José dos demais na ironia dos irmãos. O versículo que vocês leram comigo, no versículo 23, diz: o carcereiro mor. É a expressão usada para José no capítulo 37. Lá vem o o sonhador mor, ou seja, o sonhador supremo, o sonhador maior, o sonhador líder. É ironia, mas também é realidade. José é um sonhador diferenciado. Por quê? Porque o sonho não vem de barriga cheia. O sonho não vem de conversinha entre coleguinhas. Deus colocou o sonho no coração daquele jovem, mostrando a ele o que iria acontecer em um futuro breve, máximo 13 anos de espera. Quando José chega, eles arrancam a capa que o diferenciava, que o pai lhe havia dado, expressando assim a raiva pelo diferencial que o pai fazia entre filhos. Quando arrancam a capa, jogam José num poço vazio, se assentam sobre o poço e começam a comer pão. O camarada está no poço, ferido, e eles acima comendo pão. Lembra quando estamos na ceia e não nos lembramos dos fracos, nem dos doentes, nem dos desviados, nem dos caídos? Nos assemelhamos aos irmãos de José. A gente come do pão enquanto os outros estão no poço vazio. Quando José no poço vazio está chegando uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, filho de Abraão, que lá atrás Sara e Abraão, sob a direção de Deus, enviaram Ismael para longe. E agora José vai ser enviado para longe. E quem vai levar José para longe são os descendentes do Ismael, que lá atrás também foi enviado para longe. Então há esse encontro que gera distanciamento na mesma família. Quando os ismaelitas chegam, os irmãos dizem: matar não, vender sim.
Para onde não diz, se diz para quem. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Os ismaelitas compram José em direção ao Egito. Aí chegamos no capítulo 39. José foi pelos ismaelitas levado ao Egito e lá foi vendido. Até aqui vocês me ouviram dizer que Deus deu o sonho a José. Vocês me ouviram dizer que Deus enviou José, Salmo 105. E vocês também me ouviram dizer o que as pessoas, os irmãos, a família havia feito com José. Não é diferente no capítulo 39. No capítulo 39, José é negociado entre os homens em sua relação com os homens, sua convivência com os homens. E José também evidencia uma relação com Deus, uma convivência com Deus. Eu quero falar com vocês sobre dois tópicos: José e os homens, José e Deus. E enquanto eu falo José e os homens, José e Deus, claro, você vai perguntar: e o que eu tenho a ver com isso? Essa é a minha missão: mostrar para os jovens desta igreja, mostrar para esta igreja o que esses dois pontos, José e os homens, José e Deus, tem a ver conosco. Porque nós temos essa ligação, essa convivência, esse relacionamento com os homens, horizontal, e com Deus, vertical. Assim era com José, é com todos os homens. Primeiro lugar, José e os homens, ele é vendido pelos homens. Capítulo 37, seus irmãos o venderam. Capítulo 39, versículo 1. Foi levado ao Egito, capitão da guarda Potifar o comprou da mão dos ismaelitas. Vendido lá no 37, vendido aqui no 39. Quando se é vendido, o que nós temos a ver com isso? É quando o valor pago se vale mais do que o ser que foi vendido. É quando a matéria vale mais do que a alma de quem é vendido. É quando o quanto José vale mais do que aquilo que José é. É quando aquilo que José pode me dar vale mais para mim do que aquilo que José sente. Na relação de homens com homens, nós também somos vendidos. Isso é normal, isso é natural. Quem nada faz, nada vale. Quem nada tem, pouco honrado será. José é vendido. E você diz: que triste. Pois é, Jesus também. E até hoje as pessoas preferem dinheiro, preferem materialismo, preferem coisas do que pessoas, e do que a pessoa mais importante que existe, Jesus. Perceba que hoje as coisas são amadas, as pessoas são usadas, quando ao contrário deveríamos usar as coisas, amar as pessoas e adorar somente a Deus. Mas o pecado gera a inversão de valores, e nós até nos vendemos, abrimos mão de princípios, abrimos mão de integridade, de caráter, abrimos mão da palavra de Deus por aquilo que vamos ganhar. Mentimos para vender, mentimos para nos destacar. Só fazemos aliança com aqueles que vão nos dar algum retorno. Somos assim. Vendemos nossa família, vendemos ministério. Somos falhos, somos pecadores. Na relação com o homem, se o Espírito de Deus não abre os nossos olhos para nos mostrar a diferença do que tem preço e do que tem valor, nós somos vendidos como José e nos tornamos vendedores como os ismaelitas. Nós somos vendidos como José e também nos tornamos compradores como Potifar e os ismaelitas. Quando adquirimos um relacionamento por causa do materialismo, por causa do dinheiro se namora, por causa de dinheiro se noiva, por causa de dinheiro se casa,
Por causa de dinheiro se termina namoro, por causa de dinheiro se termina noivado, por causa de dinheiro se termina casamento. Por causa de dinheiro, quem deve não paga, e quem não deve paga. Assim é entre os homens. O mundo é caído. Segundo lugar, José foi escravizado. Na relação José com os homens, ele é escravizado. Perceba que Potifar é chamado de seu senhor. Versículo de número 1, ele é comprado como escravo. Versículo 2, diz o texto: o Senhor estava com José e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3, Potifar, mais uma vez, é chamado de senhor de José. Perceba que José com os homens foi escravizado. Ou seja, você trabalha, mas eu não valorizo o seu trabalho. Você faz e você é obrigado a fazer. Você é uma máquina, você tem que funcionar. Eu não te vejo por dentro, eu não te vejo como alma, eu não te vejo pelos seus sentimentos, eu vejo o seu trabalho. E no tempo de José, o escravo fazia o que as máquinas fazem hoje. Terceiro lugar, José na relação com os homens, ele foi tentado. Versículos 7 a versículo 11, José foi tentado. E na relação com os homens, nós também somos tentados, nós também somos testados, nós também somos analisados. Permissão de Deus, ataque satânico, ou a nossa carne, natureza caída, também nos tenta. O diabo nos tenta, Deus nos prova, e os homens também nos tentam com sua sedução, com suas armadilhas, com suas estratégias. Se tratando de José, vejamos que ele é tentado secretamente naquilo que ele denunciava publicamente. Repito, capítulo 39, versículos 7 a 11, José é tentado secretamente naquilo que ele denunciava publicamente. Quando você lê o capítulo 37, a Bíblia diz que José denunciava para o pai os pecados dos filhos de Bila. Eram meninos imorais, eram meninos que desonravam o nome do pai e o nome de Deus. José chegava em casa e contava tudo para papai. Fofoca, pode ser coisa de irmão, porém era o nome do pai que se sujava quando os filhos na rua mal se comportavam. Então José está protegendo o nome do pai. Lembra quando Jesus nos ensina a oração modelo em Mateus capítulo 6? Quando fores orar, orareis assim. Ou seja, baseado nisso. Não é que você vai fazer aquela reza repetitiva, não, é baseada nisso. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. José está preocupado com o nome do pai. Por isso ele fala para o pai publicamente o que os irmãos fizeram na rua. Então José condena a maldade dos irmãos publicamente. E agora ele é tentado dentro de uma casa, só ele e a mulher secretamente a praticar o mesmo mal que publicamente ele denunciava. Isso aqui é o peso de ser profeta para uma geração. Não é ser profeta para uma geração, não é você colocar lá na bio do Instagram, profeta da geração. Ser profeta para a geração não é o pregador perguntar: cadê os profetas aqui? Cadê profeta? E você, eita glória! Não, profeta é saber que você vai ser tentado secretamente naquilo que você denuncia publicamente. E se você pratica no secreto o que você condena publicamente, você não é profeta. Ou você é fofoqueiro ou é hipócrita, uma ou duas. Profeta não. Então José publicamente denuncia os erros dos irmãos no 37. Agora no 39, olha a tentação. Versículo de número 5 diz assim: que a bênção do Senhor estava sobre a casa do chefe, por amor de José. Por favor, isso aqui é pedagógico. Fale após mim, por favor, diga: ele tinha a bênção, estava abençoado, sim ou não?
Abençoado. Versículo 5 diz que ele é abençoado. Versículo 6 diz assim: ele era formoso de porte. Ou seja, de mim a Bíblia nunca escreveria que eu seria formoso de porte. O que é ser formoso de porte? É um cara forte, alto. Segundo, ele era formoso de aparência. José tinha força e José tinha beleza. E aí, meu irmão, se a Bíblia diz que era bonito, era bonito, e se diz que era feio, era feio. Quando diz que ele tem a bênção e uma bela aparência, versículo 7 diz assim: a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Ou seja, os olhos de Potifar percebem que a bênção de Deus é sobre ele. Versículo 4, José achou graça em seus olhos. Potifar olhava para José com um olhar diferenciado e dizia: trabalhador, não é preguiçoso, um exemplo de funcionário. Versículo número 2, versículo 3, perdão, diz assim: vendo o seu senhor que Deus estava com ele. Olha os olhos de Potifar para José. Potifar olha para José e diz assim: rapaz, ele tem uma presença diferenciada. Exemplo do que o senhor contou para mim no almoço. O pastor estava com uma caravana em Israel, e numa oração entre os irmãos, o guia judeu sentiu a presença de Deus. E o pastor pentecostal, como é pentecostal, não aguenta ver alguém chorar que já quer ganhar para Jesus. O pastor foi lá no guia: por que você estava chorando? E ele disse: eu nunca conduzi uma caravana como vocês, eu senti algo muito forte aqui. Ou seja, um estranho está percebendo que a presença de Deus está no ambiente. Potifar não tem aliança com Deus, mas quando ele põe os olhos em José, ele diz: é diferente, ele tem algo a mais, e esse algo a mais a igreja sabe o que é. Então você tem o olhar de Potifar, versículos 2 e 3, só que você tem agora o olhar da tentação, o olhar da piriguete. Versículo 7, pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Olha como a filha do cão é direta: deita comigo. Como ela é mulher do chefe, eu imagino a estratégia de José: estou com sono, não. Versículo 8, ele recusou e disse a ela: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. Olha só, você só vive na prática do pecado, desculpe a franqueza, lá na Bahia a gente expressa assim, não sei como vocês se expressam aqui. Eu tenho que ter cuidado com isso, porque as pessoas ficam isolando vídeos e às vezes fazem polêmicas em cima de uma verdade simples. Então você só vive na prática do pecado se você for bobão, bestalhado, Nordeste, né? E lá na minha cidade, em Ilhéus, você só vive na prática do pecado se você não vou falar não, deixa isso quieto. José recusa, por quê? Porque ele é inteligente, e tolo em Eclesiastes é idiota. Então ele não é idiota. Ele olha para ela e diz assim: primeiro, o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem. Ele está dizendo: eu sou alguém de confiança, meu patrão confia em mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou quebrar a confiança que conquistei. Porque tem gente que pensa que só porque ele confia em Deus, ele não pode ser digno de confiança. Fulano não acredita em você, problema dele, eu não estou nem aí se ninguém acredita em mim ou não. Está errado. O fato de você confiar em Deus aumenta a responsabilidade de que você deve ser alguém de confiança. José olha para ela e diz assim: sou alguém de confiança. O cabra não sabe de nada do que tem em casa. Segundo, ele me confiou tudo, ou seja, eu domino nessa casa aqui. Terceiro, ele diz, versículo 9: ninguém há maior que eu nessa casa. Ele está dizendo: eu tenho uma posição galgada, eu tenho uma autoridade que me foi dada. Quarto, nenhuma coisa me foi vedada. Ele estava dizendo: eu tenho acesso a tudo, você só não tem acesso àquilo que lhe é vedado. E José diz: nenhuma coisa me foi vedada, eu tenho acesso a tudo, menos a você. Por quê? Porque ele sabe que jovem solteiro não tem acesso à mulher casada, a cada um no seu espaço.
Segundo Reis, capítulo 4, Eliseu e Geazi estão dentro do quarto. Eliseu fala para Geazi: chame a mulher. Diz o texto, ela veio e se pôs à porta. Ela não entra, porque tem 2 machos do quarto. Ela sabe a posição dela. José olha para essa mulher aqui agora e diz assim: você me é vedada. Ele é solteiro, ela é casada. O pecado cometido para ela seria adultério, para ele seria prostituição. Ambos pecariam. E último lugar, José diz assim: como eu faria uma tamanha maldade? José, você é homem, José. Pega, José. Não é tu que está dando em cima, José. Foi a vaza que veio para cima de tu, José. Aí José diz: isso é maldade contra Deus. A minha geração diz: não tem como controlar. José diz: é maldade. A minha geração diz: é normal. José disse: é maldade. A minha geração diz: hormônio não se converte. José diz: é maldade. A minha geração diz: todo mundo cai. José diz: é maldade. E já que eu não posso vencer, eu fujo. Pode ficar tranquilo, eu não peço para dar glória não. José diz assim: pecaria eu contra o meu Deus? Charles Swindoll, comentando Gênesis 39, diz que há uma história que diz que quando José diz pecaria eu contra Deus, ela pega um lençol da cama e joga em cima dos ídolos. Ela pega o lençol, joga em cima dos ídolos e diz: pronto, nenhum Deus está vendo nós dois. E José disse: com certeza, nenhum desses nos vê, mas o meu Deus está me vendo. O meu Deus está me contemplando. E aconteceu, versículo 10. E aconteceu, olha que tentação, irmão. Falando ela a cada dia. Ô bicha perturbada. Todo dia, está aí no versículo 10. Dedo comigo, dedo comigo, dedo comigo, dedo comigo, falando dia a dia, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, pode ler aí? Estar com ela. Minha tradução diz: ficar com ela. Garganta secou. Por quê? Porque a minha geração diz: se não foi para a cama, ficar não é pecado. Para José é. Sumiu, glória. O que importa é não ir para a cama. Uma ficadinha com você não tem nada a ver. E Deus está onde? Vê não? Ela quer se deitar e ela quer ficar. E José diz: não posso me deitar e não posso ficar. José, olha essa cama. Eu não perco tempo com a cama quando eu estou enxergando o trono. Foi me prometido o trono. Eu estou vendo o trono. Tá sim, irmão. Tá na moda. Vai para congresso, fica. Vai para aniversário, fica. Faz uma viagem, fica. Jesus volta, fica. Beijar significa dar a posse do corpo. E tem gente que está sofrendo em sua vida sentimental porque por muito tempo deu a posse do corpo para muita gente. Pastor, e o que é que eu faço, pastor? Termina o namoro escandaloso, ou case, foge como José, ou segue o conselho de Paulo, case para não casar. Crente namora para casar ou para cair. Escolha. Estava na porta da igreja lá, onde eu sou co-pastor. Aí não vou falar o nome da menina não. Aí ela chegou na porta. Aí estava eu e Luana. Ela chamou a Luana. Ó, Luana, meu namorado. Aí veio ele. Eu. Falei: aí, velho, casar quando? Não, casar não. Falei: Stephanie. Falei o nome da menina. Falei: Stephanie, ele acabou de falar na sua cara, casar não. Ela, Falei: não, eu vou perguntar de novo. E aí, velho, casar quando? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4? Já tá demais. Fala. Ele disse:
casar não. Eu disse: burra, ele acabou de falar na sua cara que você não é mulher para casar. Olhei para ele e disse: se ela não é para casar, larga a menina, porque um dia ela vai achar o homem de verdade, que sabe valorizar a mulher para o casamento. Se você está namorando com alguém que com essa pessoa você não tem plano de casar, você está se envolvendo com a mulher que não é sua, já está pecando. E o que ele faz? Ele foge. Se o namoro passou do limite, você está recebendo na cama quem você não encontrou no altar. E depois há processos que se atrasam por causa da prática do pecado. Pecado é semente, plantou, colheu. José prefere correr, porque no relacionamento de José com os homens, ele é tentado. Agora perceba, feministas, pastor, e está falando só da mulher. Pois é, no capítulo de número 38, dá uma pausa na história de José e entra Judá e Tamar. No capítulo 38, Judá comete imoralidade sexual. No capítulo 39, José não comete imoralidade sexual. No capítulo 38, o homem é o abusador. No capítulo 39, a mulher é a abusadora, que não é porque é a mulher que é anja. Tanto homem quanto mulher são seres caídos, dependentes da graça de Deus, e que precisam se converter, precisam se santificar pela unção do Espírito Santo. José vaza dessa mulher, porque num dia ela chegou na casa e disse assim: todo mundo de greve, menos o Zé. Ele chegou em casa no versículo 11, não tinha ninguém lá, e ela agarrou ele pela capa. Lembra? A primeira capa os irmãos arrancaram, e agora tem a segunda capa de mordomo. Ela vai puxar pela capa, e José coloca os braços para trás, a capa é arrancada, e ele foge. Como quem diz: eu largo a capa, mas eu não largo a santidade. Eu não largo o meu sonho. Perca o emprego, mas não perde a sua família. Se demita, se a tentação nesse emprego vai te fazer perder seu casamento. Sai dessa rua, muda de casa. Como já foi dito, hormônios não se convertem. Eles não levantam a mãozinha: aceita Jesus. Não. Você se conhece. Ao diabo a Bíblia diz: resista. Mas da imoralidade sexual Paulo escreveu: foge. E como disse o anjo a Ló em Gênesis 19: escapa-te por tua vida. Não abra mão da bênção que Deus lhe concedeu familiarmente, ministerialmente. Você tem muito a perder. Há um futuro de glória para você, mas antes do decreto existe o processo. E nesse processo, se você honrar Deus, no futuro Deus vai honrar você. Aleluia! Então, na relação José e os homens, ele é vendido, ele é tentado, ele é caluniado. A mulher segura a capa, e quando Potifar, antes que Potifar chegue, olha o que ela faz, irmãos. Versículo 14: chamou os homens da casa e falou-lhes dizendo: meu marido nos trouxe um homem para escarnecer de nós. Ela coloca os homens dentro da situação que ela mesma criou. Ela não diz me escarnecer, não, disse de nós, para que os homens também se sentissem ofendidos e tivessem raiva de José. Aí chega Potifar, ela está segurando as vestes, olha para Potifar e diz assim: o escravo que você trouxe queria se deitar comigo, mas eu gritei e ele fugiu. Ela tem o álibi para caluniá-lo. Na relação José e os homens, ele é
caluniado. E cá para nós, irmão, o povo gosta de ouvir uma calúnia, o povo gosta de ouvir uma fofoca, o povo gosta de ouvir quem não tem histórico de verdade, falando mal daqueles que Deus levantou. Essa mulher agora quando calunia José para os servos e calunia José para o chefe pega José e o coloca no cárcere. E naquela masmorra de onde José deseja sair, no capítulo 40 diz que ele desejava sair. Ele fala para o rapaz que ele interpretou o sonho: lembra de mim para que eu saia desse lugar. Quando José é ali lançado, irmão, olha que coisa linda, diz o texto, versículo 20, ele é encarcerado. Aí vem o versículo 21, o Senhor porém estava com José. Então, em primeiro lugar, nós temos a relação José e os... Eu aumentei o O e você baixou o homem, bora lá? José e os homens. Segundo lugar, José e Deus. Graças a Deus que nós não temos apenas relação com os homens, relacionamento com os homens, ligação com os homens, convivência com os homens. Graças a Deus tem um escape, porque quando tudo estreitar ao nosso redor, a gente tem como olhar para cima e nos alegrarmos em Deus. A gente tem como olhar para cima e nos relacionarmos com o céu, e a gente caminha para a conclusão. Em primeiro lugar, José tem a presença de Deus, aleluia. Olha o que diz, versículo de número 2: o Senhor estava com José. Versículo 3: via Potifar que o Senhor estava com José, aleluia. Versículo de número 21, e ele estando no cárcere, o Senhor estava com José. Versículo 23, e o carcereiro não se preocupava com nada, colocou tudo na mão de José, porque o Senhor estava com José. Oh, irmão, isso me alegra. Sabe por quê? Capítulo 12, Deus fala com Abraão. Capítulo 14, Deus fala com Abraão. Capítulo 15, Deus fala com Abraão. Capítulo 17, Deus fala com Abraão. Capítulo 18, Deus fala com Abraão. Capítulo 19, Deus fala com Abraão. Capítulo 20, Deus fala com Abraão. Capítulo 21, Deus fala com Abraão. Capítulo 22, Deus fala com Abraão. Aí você chega no capítulo 26, Deus fala com Isaac. Capítulo 28, Deus fala com Jacó. Capítulo 30, Deus fala com Jacó. Capítulo 33, Deus fala com Jacó. Capítulo 34, Deus fala com Jacó. Aí você chega no capítulo 37, Deus dá um sonho para José. Ali está em meio à família, mas quando ele chega na dificuldade, longe da família, longe do pai, longe dos irmãos, vendido, escravizado, caluniado, trocado, tentado, jogado na masmorra, o que é que Deus faz? Deus não fala com ele. Enquanto ele está no Egito, não há palavra de Deus para ele. Deus está calado. Você não vê uma palavra de Deus direcionada, mas você vê escrito: Deus estava com ele. Deus estava com ele. O silêncio de Deus não significa que Deus nos abandonou. O silêncio de Deus significa que ele quer nos ouvir falar, ele quer nos ouvir orar. José tem a presença de Deus? Tem. Aí você me pergunta: pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Nós também temos a presença. E como é que a gente tem a presença? Mateus capítulo 1. Mateus, quando vai narrar a encarnação de Cristo, como ele interpreta a encarnação de Cristo. Mateus 1, 22. Ele diz: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a virgem conceberá e terá um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa
conosco. Aleluia! Como é que a gente tem a presença de Deus? Por causa de Jesus. Mateus 20, capítulo 18, versículo 20. Jesus prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 28, 20. Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Pastor, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Jacó, bora voltar. Abraão tem a presença de Deus por causa da aliança com Noé. Isaac tem a presença de Deus por causa da aliança com Abraão. Jacó tem a presença de Deus por causa da aliança com Jacó. José tem a presença de Deus por causa da aliança com Jacó, que é o pai. E a igreja? A igreja tem a presença de Deus porque tem aliança com Jesus. Aleluia! Ele é o representante da nossa comunhão com Deus. Segundo lugar, olha o que diz o texto: relação José e Deus. José foi abençoado por Deus. Capítulo 39, versículo 5. Versículo 5. Aconteceu que desde que ele foi colocado como mordomo da casa, sobre tudo que o seu senhor tinha, Deus abençoou a casa do egípcio, e a bênção do Senhor era sobre tudo que tinha no campo e na casa. José tem a bênção de Deus. Irmão, isso aqui é milagroso. Você pode pensar que é comum, mas não é comum, porque a gente está no livro do Gênesis. E o livro do Gênesis, se a gente está no 39, é só você voltar 36 capítulos atrás. Lá no capítulo 3, quando Adão pecou, Deus disse assim: maldita é a terra por tua causa. Vou perguntar e a igreja responde: a terra era... Ou seja, ela foi amaldiçoada. Só que com os patriarcas, a maldição era anulada. Abraão chegava na terra, plantava e colhia. Isaac chegava no deserto, plantava e colhia. Jacó chegou na casa do sogro, prosperidade. José chegou no Egito, prosperidade. Essa igreja chegou até aqui porque ela tem a presença e a bênção. Onde a igreja chega, a maldição é anulada. A bênção se estabelece ali. Não importa o passado de sua família. O que importa é que a partir de você as coisas mudam. Irmão, se a presença vem através de Jesus, as bênçãos também vêm através de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Cristo morreu na cruz para que a bênção que Deus prometeu a Abraão também chegasse a nós pelo Espírito da promessa. Aleluia! O Espírito está falando ao meu coração que quem tem Jesus não faz campanha de quebra de maldição. Lá na cruz, quando Jesus disse está consumado, ele já estava te vendo se entregando para ele. E quando você levantou a mão e disse eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, a maldição foi quebrada e a bênção paira sobre você. Você ainda duvida do que eu estou falando, irmão? Efésios 1. Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você já é abençoado por causa de Jesus. Isso aqui não pode ser isolado e dizer José tinha bênção, você também tem. Não tem.
Se você não tem Jesus, se você está afastado, se você nunca se arrependeu dos seus pecados, se você vive na prática do pecado, a Bíblia te chama de ímpio, maldito, filho do inferno. Você não tem a presença, você não tem a bênção. Mas o crente mais simples aqui, mesmo doente na prova, na luta, tem a presença e tem a bênção. Tem a presença e tem a bênção por causa de Jesus. Por isso que a gente canta que quem tem Jesus tem tudo. Último lugar, José foi amado por Deus. Versículo 5. E aconteceu que desde que foi colocado como mordomo da casa, presta bem atenção, crente, em nome de Jesus, olha só, para toda a glória a Deus, lindo, tomando posse desse amor. E aconteceu que depois que foi colocado como mordomo, tudo o que tinha o Senhor abençoou por amor de José. Por amor de José. Irmão, quantas vezes web crentes, os net crentes, já disseram: Antigo Testamento é a ira de Deus, nós tem que ler é o Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que está o amor de Deus. Incrível isso. Porque em Gênesis 18 Deus disse assim para Abraão: por amor de 10 justos eu não vou destruir Sodoma. Se tiver 10 justos lá, Abraão, eu vou amá-los a tal ponto de não destruir Sodoma. Capítulo 26, versículo 24, Deus disse a Isaac: eu vou te abençoar, porque eu amo Abraão. Gênesis 30, 27, Deus disse a Labão, sogro de Jacó: eu vou te abençoar, porque eu amo Jacó. Pastor, e nós? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Completa, irmão. Completa o versículo, irmão. Para que todo aquele que nele crê. E sabe o que é melhor? É que João 3 diz assim: ele amou o mundo. Eu começo e você conclui. João 3 diz que ele amou o... Mas quando você chega em João capítulo 11, diz assim: e Jesus amava Marta, Maria, Lázaro. O amor que é apresentado globalizado se torna individual. Aí você pode abrir a boca e dizer: o Deus que amou o mundo me ama. O Deus que amou o mundo tem ciúmes de mim. O Deus que amou o mundo. João capítulo 15, versículo 9: como o Pai me amou, eu também amo vocês. Por isso, permaneçam no meu amor. Agora, irmão, eu faço a pergunta e você responde: Deus ama José? Para de graça, Deus ama José? Mas foi vendido. Deus ama José? Mas foi tentado. Deus ama José? Mas foi caluniado. Deus ama José? Mas foi esquecido. Deus ama José? Mas foi aprisionado. Deus ama José? Mas foi acorrentado. O fato de Deus te amar não significa que sua vida vai ser fácil. O fato de Deus te amar não é garantia de leveza na vida. E eu vou para o Novo Testamento, para os net crentes não ficar falando aí no YouTube que eu estou falando só de Antigo Testamento, porque tem que passar pelo Novo, claro, tem que passar por Cristo, claro. Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Aí vem a pergunta: quem nos separará?
tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor dele, somos entregues à morte todo dia, somos considerados ovelhas sendo levadas para o matadouro. Como ele me ama, ele vai me livrar disso tudo, pastor. Não, versículo 37, em todas essas coisas, no meio dessas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas, olha lá, em todas essas, quais coisas? Versículo 35, tribulação não me separa, ansiedade não me separa, perseguição não me separa, fome não me separa, nudez não me separa, perigo não me separa, espada não me separa. Versículo 38, nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nada dessas coisas poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu encerro. Aleluia. Aleluia. Você não precisa que eu peça para você glorificar, não, irmão. Isso aqui é culto. Aleluia. Pastor, oi. O que isso tem a ver comigo? José 11, 20, perdão. Hebreus 11, 22, José diz. Hebreus 11, 22, José diz. Hebreus 11, 22, José diz: um dia vocês vão sair do Egito. Levem os meus ossos. Eu já estou morrendo. E quando vocês forem arrancados daqui, eu vou estar no osso. Mas me levem para a terra prometida. Meus irmãos me tiraram de lá. Eu vim de lá para cá. Eu saí da terra prometida, Canaã. É só você ler o capítulo 37. Eu saí da terra prometida, Canaã. E Deus me trouxe para cá. Eu estou aqui no Egito. E Deus vai tirar vocês do Egito. Quem disse isso para José? Antes que Jacó nascesse, antes que Isaac nascesse, Deus disse em Gênesis 15 para Abraão: sua família vai multiplicar e vai ser levada para o Egito. Vão sofrer 400 anos. E com mão poderosa eu vou arrancá-los de lá para a terra que mana leite e mel. Deus disse, o Senhor sabe disso, eles vão sofrer no Egito como se estivessem numa fornalha, mas eu garanto que eu vou arrancá-los de lá. Passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó. Quem está morrendo agora é José. E ele olha para seus filhos fraquinho, olha para os descendentes de Abraão fraquinho e diz: nós vamos sair daqui. E alguém diz: como que tu vais sair daqui? Ele diz: no osso, mas saio. Teve gente que ainda não entendeu, mas eu vou explicar. Eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Eu sou da terra prometida,
caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, carreguem meus ossos. Você pode olhar para uma pessoa do seu lado? Pode, com humildade, olhar, então olha, fala assim: nem que eu esteja no osso, não me deixa no Egito. Mesmo que o irmão esteja fraco, não deixa ele no Egito. Mesmo que esteja caído, não deixa ele no Egito. José guardava a promessa no coração, e diz o texto que ele falava aquilo pela fé. Irmão, de José para frente, 400 anos, 30 anos do reinado dele, 430 anos ao todo. Sofrimento, fornalha. Deus manda Moisés chegar lá no Egito. Quando o povo está saindo do Egito, pegou tudo, Josué. Peguei, chefe. Todo mundo preparado para vazar? Todo mundo preparado para vazar. Moisés disse: falta uma coisa. Cadê os ossos de José? Vai ter que carregar os ossos. Porque quando a nossa família passou fome, foi ele quem abriu o celeiro. Quando a família passou fome, foi ele que foi solidário. Agora que ele está no osso, ele não vai ficar com as múmias do Egito. Ele vai para a terra da promessa. Ele vai para a terra da promessa, mesmo no osso. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Deus está levantando alguém para te lembrar da promessa. E mesmo na fraqueza, nem que seja carregado, você vai chegar no lugar que Deus garantiu que você chegar. O céu é para gente que não esquece da promessa, mesmo que esteja no osso. Irmão, José estava morrendo e cria na promessa da terra. E nós? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá no céu, com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, que não abre mão da promessa, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. José queria Canaã, a igreja quer o céu. João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. José queria Canaã, a igreja quer o céu. Filipenses 3, 20 e 21, Paulo disse: nós aguardamos a cidade que há de vir. A nossa cidadania está lá, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pelo seu eterno poder
transformará o nosso corpo fraco semelhante ao seu eterno corpo de glória. Fica em pé, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, eu quero orar por você que se afastou do Evangelho. Eu quero orar por você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Mas eu quero orar por você aqui na frente. A igreja está aqui para orar por você. Alguém pode tocar algum hino da nossa harpa? Foi na cruz, filho meu, porque te abate a minha alma, por gentileza. Mas eu quero orar por você que se afastou do Evangelho. Algum irmão vai te chamar para vir à frente, vem com ele. Alguma irmã vai te chamar para vir à frente, vem com ela. Mas a gente quer orar por você. Você que se afastou do Evangelho, ou você que nunca entregou sua vida a Cristo Jesus, a igreja vai orar por você agora. A igreja vai te convidar. Trabalha comigo aí, irmão. Eu já preguei e eu creio que Jesus quer salvar. Eu creio que Jesus quer libertar. Eu creio que Jesus quer perdoar. Você que se afastou, eu quero orar por você agora. Você que não é evangélico, nunca entregou sua vida para Jesus, eu também quero orar por você agora. Mas eu te convido para vir aqui à frente. Saia do seu lugar. Alguém vai te convidar para vir à frente. Eu estou esperando os irmãos convidar alguém aí. Olha para o lado, irmão. Olha para o lado, irmão. Olha para o lado. Convide alguém. Não posso ficar aqui muito tempo chamando, depois de tanto tempo que eu já preguei. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Traga essa pessoa aqui à frente. Traga essa pessoa para a gente orar por ela. Traga essa pessoa para a gente orar por ela. Eu quero orar por você aqui na frente. Não importa a distância que você está da tribuna, vem cá na frente. Isso. Onde está a segunda pessoa? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. As promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Isso, a igreja está trabalhando. A igreja está trabalhando. Vem chorando, é noite de perdão. Mesmo que você esteja no osso da fraqueza, no osso do desânimo, no chão, Ele te chama, Ele te ama. Não tenha medo, não tenhas medo. Deus espera. Não importa a sua idade, criança, adolescente, jovem, senhora, Senhor, Jesus virá. Vem para Jesus. Ele intercede por ti, minha alma. Vem para Jesus. É pela fé. É pela fé em Jesus que você tem a presença de Deus.
atrai sustenta. O Deus que atrai sustenta. Em breve as dores findas no dia alegre. Jesus te ama, te chama, quer te salvar e quer mudar a sua vida. Espera ainda mais um pouquinho e ouvirás, porque jamais Ó minha alma e tem comove. Espera nele, confia nele, ele vai cuidar de você. A igreja é carregadora de ossos. Jesus virá. Amém? Amém. Quando você diz amém, você está em concordância com o que Jesus está fazendo. Amém? Fala após mim, igreja. Fale após mim, por favor. Por favor. Diga: a história de José não termina no palácio, pois o palácio é passageiro. A história de José termina com a fé. Porque só a fé nos garante a vida eterna. Então José não é melhor que você. José não é melhor do que você. Tudo que aconteceu com José não é porque José é melhor, foi pela fé. José teve o que teve por causa da aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Vocês terão mais do que José, porque a aliança é garantida pelo próprio Filho de Deus. Vamos orar por eles, irmãos? Estenda as mãos para essas pessoas, por gentileza. Vocês aqui na frente, coloca a mão no coração. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua igreja. Obrigado por essa juventude. Essa é a noite que o Senhor muda, perdoa, restaura e transforma. Traz a mudança necessária. Onde houver arrependimento, onde houver reconhecimento de que somos falhos e pecadores, a sua graça trabalha e gera um novo nascimento. Em nome do Senhor Jesus. Vocês aqui na frente, vocês aqui na frente. Deixa, pede, rapidinho. Vocês aqui na frente, olhem bem para mim. Vocês aqui na frente, ó. Olhem para mim aqui. Mateus 10, Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante dos anjos e diante do Pai. João capítulo 1, está escrito assim: só quem recebe Jesus se torna filho de Deus. Romanos capítulo 10 está escrito assim: crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Primeira epístola de João capítulo 2 está escrito assim: quem nega o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, esse tem o Pai. Então nós vamos fazer uma oração de confissão agora. A igreja está orando por vocês, a igreja está vendo vocês confessarem. Isso aqui é marcante para vocês, é um marco que vocês estão levantando. Quando o diabo, a carne e o mundo tentar vocês, vocês vão dizer: eu confessei o nome sobre todo nome, e é esse nome que me dá poder. Abaixa a cabeça em sinal de humildade comigo e repitam após mim, por gentileza. Só vocês aqui na frente, digam assim: tá vindo mais, eu espero.
Venha, vaso. Venha. Isso. Abaixe a cabeça em sinal de humildade comigo e repitam após mim: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa-me, restaura-me, levanta-me com a Sua poderosa mão. Eu não mereço a graça, eu mereço a justiça, o juízo, mas eu preciso da Sua graça. Perdoa-me, escreve meu nome no Teu livro, porque eu sei que Tu me amas.